Declarações de fé. O Senhor é o meu pastor. Você acredita que o Senhor, Ele é o teu pastor? Amém? Olha, Deus, Ele não é somente o Criador. Não é somente um Deus assim que criou você, que criou o mundo, que deu corda para este mundo e deixou as coisas acontecerem. Não. Ele é mais do que um Criador. Ele é o nosso pastor. Ou seja, não é um Deus que está distante, mas é um Deus que está bem perto de nós. Você sabe que pastor, um pastor de ovelha, ele não fica longe das suas ovelhas, mas ele fica pertinho. Então nós precisamos ter essa convicção. E antes de iniciar nossa mensagem, eu queria perguntar para você, se você tem essa convicção que Deus, Ele é o teu pastor, e não somente um criador que está distante de você, mas o teu pastor. E você sabe que um pastor, ele guarda. Você sabe que um pastor, ele protege. Você sabe que um pastor, ele está ali do seu lado observando tudo para te proteger no momento de perigo e te guardar nos momentos de aflição. Então você crê assim? Que ele está trabalhando por você? Sim ou não? Amém? Deus está trabalhando por você. Por isso eu quero ler um salmo que você conhece muito bem, que é o Salmo 23. Eu quero ler o verso 1, o verso 2 e também o verso 3. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Verso 2: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. O verso 3: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse texto do Salmo 23 é um texto consagrado já, ao passar dos séculos, ao passar dos anos, é um texto consagrado, que muitos conhecem de cabeça. Eu acho que se eu perguntasse aqui, talvez você falaria esse salmo, recitaria esse salmo de cabeça. Então muitos já leram, a maioria dos cristãos já leram esse salmo, já conhecem esse salmo, e nem precisa ser um cristão para conhecer esse salmo. Até mesmo um estudioso da palavra ali, da Bíblia, talvez só estudando ela, sabe que esse salmo ele é muito conhecido. Até aquelas pessoas que não têm profundidade com Deus, não têm firmeza com Deus, o que elas fazem? Deixam a Bíblia aberta no Salmo 23. É um texto muito conhecido, é um texto muito usado por Deus para falar aos nossos corações, é um texto muito usado também nas pregações, pelos pregadores, por isso estamos usando aqui nessa tarde. É um texto que traz alívio para a nossa dor, é um texto que traz alívio para o sofrimento das pessoas, é um texto que traz uma calma para a nossa alma, para a nossa angústia interior, é um texto que traz calma para aqueles que enfrentam o vale da sombra da morte, porque nós sabemos que na continuidade do texto, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Porque Deus está comigo. Então é um texto que traz alívio para o nosso coração. E mais do que isso, é um texto que é uma declaração de fé. Quando o salmista escreveu, quando Davi escreveu esse texto, ele estava declarando a sua fé. E é isso que eu quero fazer aqui nessa tarde, conosco, com as nossas vidas. É fazer 3 declarações de fé baseada nesse texto do Salmo 23, do verso 1 até o verso 3. E a primeira declaração é essa: o Senhor é o meu pastor, por isso Ele precisa me parar. Olha, eu vou pedir para você levantar suas mãos, uma das suas mãos, levante uma das suas mãos, e eu quero que você declare comigo essa declaração de fé bem forte. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, por isso Ele precisa me parar. Olha, foi difícil para você dizer isso? Não? Você gosta da correria do dia a dia? De fazer as coisas tudo atropelado, de talvez estar quase no horário e você vai fazer aquilo bem em cima do horário, ou talvez as suas tarefas de casa que você tem que fazer para que não acumule aquelas coisas. Para muitas pessoas talvez isso pode ser difícil de declarar. Mas o Salmo 23, no verso 2, diz exatamente isso que nós acabamos de declarar. Olha só o que diz no verso 2: em verdes pastagens me faz o quê? Repousar. Me faz parar. E me conduz às águas tranquilas. Não são águas agitadas. Não são águas que vai te mover para um lado para o outro. São águas tranquilas.
Em verdes pastos, Deus nos faz repousar. E mais do que isso, Ele nos conduz às águas tranquilas. Ou seja, Deus nos dá repouso, Deus nos dá tranquilidade. Ou seja, Ele nos faz parar. Agora eu gostaria que você imaginasse essa cena, né, de verdes pastos, de águas tranquilas. Eu tenho um parente que mora em Curiúva, não sei se alguém conhece aqui a cidade de Curiúva? Alguns poucos, um só conhece. E lá eu tenho um parente que tem um sítio. É grande demais o sítio e tem pastagens verdes assim que some de vista. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui para lá, ainda era uma criança, e saía daquela casinha de madeira, via aquele pasto verde, e perto ali da casa dele tinha a casinha das galinhas, mais um pouquinho para frente tinha ali o lugar onde os avestruz ficavam, e mais lá para cima tem onde o gado fica, o cavalo. E eu me lembro, quando eu comecei a imaginar essa cena, estudando essa mensagem, eu lembrei também que teve um dia que eu fui lá e montei num cavalo, eu não sabia andar de cavalo, meu tio ensinou eu, e falou assim, olha, agora você vai tocar o gado aí. E eu correndo com aquele cavalo, tocando o gado, e os cachorros atrás também, mordendo o calcanhar do gado para ir. Mas é um pasto verde assim que some. E eu lembro também que naquele dia que eu fui passear para lá, ao sair daquela casinha de madeira à noite, é tão grande o pasto que você vê aquele redondo do céu, assim, que monte de estrela. Eu me lembro que até me deu tontura de olhar para o céu, de tão longo que é aquilo. Então eu quero que você imagine essa cena, aquele pasto verde, 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 onde você pode descansar e relaxar. E mais do que esses pastos verdes, aquelas águas tranquilas. Você já foi para a praia onde ali o mar ele é manso, e aí fica conhecido como Praia Mansa, aquele local? Eu também me lembro disso. Eu aprendi a nadar numa praia mansa. Era onde a água, as ondas não quebravam, então ficava aquele lugar assim bem tranquilo, e eu aprendi a nadar naquele lugar. Ou talvez imaginar a cena de uma piscina, você entrando naquela piscina, aquele dia de calor, você relaxando naquela piscina. Ou não sei se você já foi para o ofurô, aquelas piscinas japonesas, ou aquelas piscinas que você entra no quente, fica lá relaxando, depois você sai e vai para o frio, né? E relaxa o seu corpo. Isso acontece com o nosso corpo, mas eu gostaria que você imaginasse essa cena, porque é exatamente essas verdes pastagens, nessas águas tranquilas, que às vezes a gente, com o nosso corpo, pode experimentar, que Deus quer fazer, mas com o nosso coração. É que Deus quer fazer, mas com a sua alma. É dentro de você. Ou seja, Deus ele quer trazer repouso para você. Deus ele quer trazer tranquilidade para você. E por isso ele te leva ao quê? A parar. Parar para repousar. Parar para tranquilizar. Tranquilizar a mente, tranquilizar o coração, tranquilizar a sua alma. E não é apenas uma piscina, mas é um repouso e tranquilidade de coração. E aqui eu quero perguntar para você, será que você está necessitando de parar um pouquinho? E sabe o que isso significa? Parar um pouquinho a sua vida para você ler mais da palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que você vai encontrar descanso para a sua alma. É parar um pouquinho, deixar a TV, pegar aquele controle, apertar aquele botãozinho vermelho que desliga e orar a Deus. Encontrar a paz através da oração. É talvez você parar um pouquinho de reclamar, parar um pouquinho de murmurar das coisas e clamar a Deus. E encontrar soluções através do clamor. É parar um pouquinho talvez para jejuar. E talvez faça dias que você não jejua, ou talvez meses. Parar um pouquinho para jejuar. Encontrar tranquilidade no jejum, num voto com Deus. Ou talvez seja parar um pouquinho de querer fazer todas as suas tarefas de casa, sendo que você está esquecendo de Deus. Você já viu aquelas pessoas que fazem, trabalham, mas não tem um tempinho sequer para descansar a sua alma em Deus. Então o que Deus faz? Muitas vezes Deus precisa parar a nossa vida. Parar essas pessoas, para quê? Para nos levar a descansar nele. Às vezes Deus pede para a gente parar, para quê? Para aprender a confiar somente nele. Às vezes Deus nos leva a parar, para quê? Para que a gente possa ouvir somente a voz dele.
E eu me lembro também de uma história ilustrativa, onde tinha um homem do sítio e um homem da cidade. E o homem do sítio, ele sabia, né, diferenciar os sons dos passarinhos lá no sítio. E um dia ele foi para a cidade daquele seu amigo, e lá era uma confusão danada. Era barulho de carro, barulho de trem, o metrô, barulho de ônibus, barulho de avião, helicóptero, e gente conversando, e ele andando naquela rua, aquela barulheira toda. E aí o amigo do sítio falava assim: olha, você está ouvindo o barulho do passarinho tal? E o cara ficava assim: como que esse cara consegue ouvir um barulho do passarinho no meio dessa cidade grande, cheio de sons? E aí o segredo era que aquele cara, ele tinha, além de ter afinidade com a voz do passarinho, com o som do passarinho, ele parava para ouvir. Isso significa que muitas vezes nós precisamos parar a nossa vida para que a gente possa ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Por isso que essa é uma declaração de fé. O Senhor é o meu pastor, por isso Ele precisa me parar. Ou seja, Ele faz nos parar para nós sentirmos dentro de nós mesmos as pastagens verdes e as águas tranquilas que está dentro de nós. E você sabe qual é a pastagem verde? A pastagem verde nada mais é do que Jesus. Jesus é a nossa pastagem verde. Jesus é as águas tranquilas. E quem dessa água provar, jamais terá algo para saciar, porque será saciado por completo. Então, para você repousar em Cristo, para você ter tranquilidade em Cristo, para você repousar, ter tranquilidade na sua mente, no seu coração, você precisa parar alguns minutinhos do seu dia a dia para ouvir a voz de Deus, como estamos fazendo aqui nessa tarde. Então isso significa que eu não preciso esperar uma doença para me fazer parar, porque muitas vezes não é assim que acontece. Às vezes quando a doença chega, uma doença terminal, uma doença que talvez não tenha cura, aí que às vezes as pessoas, poxa, agora eu vou dar valor em Cristo, agora eu vou dar valor em Deus. Isso significa que a gente não precisa esperar a maca do hospital para ter experiências com Deus. Isso significa que a gente não precisa esperar uma tragédia bater na porta da nossa casa. Isso significa que a gente não precisa esperar que os nossos olhos vejam algo que não gostaria de ver, para que a gente então dê atenção para Deus. Então pare diariamente, tenha o seu tempinho de que você vai ficar a sós com Deus, para você repousar, para você ter tranquilidade. E você sabe que mente acelerada, esses dias eu estava lendo um livro onde o autor ele estava dizendo que o mal deste século não é mais a depressão, segundo esse autor, mas é a mente acelerada. E diz, segundo ele, que o mundo inteiro, a maioria das pessoas tem a mente acelerada, a mente acelerada, a mente acelerada. Mas cabe aqui uma reflexão para mim e para você. Será que essa mente acelerada do nosso mundo de hoje não tem a ver com as pessoas que não estão descansando o coração, a alma, a mente, não estão parando no seu dia a dia para ter aquele tempo a sós com Deus e por isso ficam com aquela mente acelerada? Então, se a sua mente é acelerada, é uma evidência que você precisa repousar mais em Deus, parar um pouquinho mais. Pare todos os dias nos braços de Jesus. Vamos agora fazer a segunda declaração. A segunda declaração de fé é essa: o Senhor é o meu pastor, por isso Ele deseja me consertar. Mais uma vez, eu quero que você levante uma das suas mãos e vamos declarar juntos, bem forte: o Senhor é o meu pastor, por isso Ele deseja me consertar. Você acredita nisso? Deus quer consertar a sua vida. E é isso que diz o Salmo 23, no verso 3, na parte A do verso 3. Diz assim, olha lá o texto: restaura-me o vigor. Ou seja, conserta-me, restaura-me o meu vigor. Olha o que o texto está dizendo. É impossível, irmãos, aquele que passa pelo pasto verdejante, aquele que passa pela água tranquila, é impossível que esse não seja restaurado por Deus. De maneira física, depois de uma boa férias, a gente não se sente restaurado? Você sai de férias, vai descansar, agora eu posso aguentar mais 11 meses trabalhando. Isso já é real no mundo físico. Agora imagina no mundo espiritual, aqueles que descansam em Deus diariamente, esses são restaurados, ou seja, são consertados.
Deus deseja consertar a sua vida. Deus deseja consertar aquilo que está quebrado em nossa vida. Por isso essa declaração de fé aqui nessa tarde é muito importante. Nós precisamos saber que Deus, Ele quer consertar aspectos da nossa vida. Nós precisamos crer que Deus quer consertar coisas que estão destruídas na nossa vida. Deus, Ele quer consertar a nossa vida em aspectos que não estão indo muito bem. E você já deve ter ouvido ou visto aquela frase, às vezes nos carros mesmo, ou no Facebook, as pessoas colocam, olha, estou em construção. E isso é verdade. Nós estamos em construção. Deus, Ele está diariamente consertando e construindo a nossa vida. Nós precisamos ser revigorados por Deus. E não é apenas no corpo, não. É na nossa alma. E sabe de uma coisa? Eu creio que quando a nossa alma é revigorada, até mesmo o nosso corpo é revigorado. Isso não significa que você vai ser curado de doença, ou que vai levantar, o cadeirante vai levantar, não é isso. Mas significa que quando a nossa alma está revigorada, nós damos de tudo que nosso corpo pode dar, toda a nossa energia. Nesse domingo mesmo, eu assisti um vídeo, depois que cheguei da igreja, de um cadeirante que estava na cadeira de rodas ali dentro da igreja, e a igreja com carpê, e ele estava com um aspirador, aspirando a igreja, dando o seu melhor, ou seja, alma revigorada. Não sei se vocês percebem, mas lá na nossa igreja, na Gaspar Ricardo, tem um senhorzinho que é um exemplo para nós. Quando você entra pela porta de vidro, ele está lá no dia da escala dele, sentadinho, porque ele já não consegue ficar em pé, ele usa a muleta, ele fica sentadinho entregando os boletins, você nem consegue ver o olhinho dele, de tão pequenininho que está assim, senhorzinho, mas ele está lá servindo a Deus. Por quê? Porque a alma dele está revigorada. É isso que Deus quer fazer com a nossa vida, Ele quer restaurar, consertar. E aqui a pergunta, você precisa de vigor na sua alma? Um novo vigor? O que Deus precisa consertar na sua vida? Talvez é o seu relacionamento com Ele que não está indo muito bem. Talvez você, poxa, meu relacionamento com Deus não está indo muito bem. Será que é isso que Deus precisa restaurar, consertar? Será que é o seu coração que talvez está andando apegado a coisas ou até mesmo com pessoas e Deus precisa consertar, Deus precisa revigorar? Talvez é a sua vida de piedade, de santidade, talvez sua mente, o seu coração. Talvez é a sua esperança que Deus precisa reconfirmar no seu coração, revigorar no seu coração, ou qualquer uma outra coisa que esteja destruído na sua vida. Você precisa crer. Essa é a declaração de fé. O Senhor é o meu pastor, Ele quer me consertar, restaurar, me dar novo vigor. E aqui eu preciso fazer o apelo. Deus está chamando pessoas hoje aqui, que estão com as almas, pessoas que estão com a alma cansada, talvez de carregar fardos. Deus está chamando para descansar. Ele é o bom pastor, e Ele sendo o bom pastor, não vai deixar você do jeito que você está. Ele vai consertar a sua vida. Deus, Ele quer você sempre da melhor forma, entregando os seus fardos. Talvez você já aceitou a Jesus há muito tempo, mas ao passar dos anos vai minando a sua energia, a sua força. Deus, Ele quer restaurar a sua força, o seu vigor, Ele quer renovar, Ele quer consertar. Então a pergunta é, o que você precisa colocar hoje, nessa tarde, no altar de Deus, para que Ele possa renovar na sua vida? Sabe, é desejo de Deus dar para você porções dobradas do Espírito Santo, dar a você porções dobradas da presença dEle. Então se coloque à disposição, deixe Ele consertar o que está quebrado. E se você aqui nessa tarde, essa mensagem talvez seja para você, talvez não seja para um ou outro, mas talvez para você, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, abra, entregue, deixe Deus trabalhar. Abandone tudo aquilo que precisa ser abandonado para seguir aquilo que Deus quer. Repouse, tranquilize, deixe Deus consertar. E por fim, a terceira e última declaração de fé é essa: o Senhor é o meu pastor, por isso Ele incentiva continuar. Vamos mais uma vez, vamos fazer essa última declaração, levante a sua mão, vamos lá? O Senhor é o meu pastor, por isso Ele incentiva continuar.
Você já percebeu isso? Na Bíblia, na palavra? Que Deus, Ele sempre nos incentiva a continuar. Você não vai ler na Bíblia assim, olha, fica para trás, volta para trás no caminho. Não, você lê, olha, eu vou te incentivar a continuar. Você já percebeu isso? E no verso 3, agora na parte B do Salmo 23, diz assim: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha o que o texto diz, guia-me. Ele não fala assim, olha, Deus vai me fazer desistir. Não, ele fala assim, Deus ele vai me guiar, Deus está me guiando, Ele me guia, Ele me incentiva. Na onde? Nas veredas da justiça. Deus não tem prazer em você voltar para trás. Não. Ele quer que a gente continue. Ele quer que a gente conserte a vida para continuar. Aonde? Nas veredas da justiça. E você sabe o que é vereda da justiça? Vereda é um caminho estreito. Justiça é a vontade de Deus cumprida. Isso significa que a vereda da justiça nada mais é do que a vontade de Deus. É o próprio Jesus, a sua palavra, os seus mandamentos. É o caminho de Cristo. E você sabe que lá no Novo Testamento diz que o caminho de Cristo é o quê? Estreito. Não é largo, é uma vereda. É a vereda da justiça. Deus quer que você continue e não volte atrás. É por isso que Deus ele nos faz parar. Para quê? Para nos renovar. Para que renovar? Para continuarmos firmes, prosseguindo na vereda da justiça, no caminho que é estreito, mas é o único caminho para a nossa vida. Então talvez existam pessoas aqui nessa semana ainda, que tentou retroceder. Mas hoje a palavra de Deus está dizendo, não, Ele não quer que você retroceda, Ele só quer que você faça um pit stop, só isso. Você já assistiu corrida de Fórmula 1, domingo de manhã? Os carros saem e vão para lá, para cá, e roda aquela pista. Dali a pouco eles param e fazem um pit stop. E chega lá no pit stop, o que eles fazem? Vem um monte de gente, um enfia um negócio, tira o pneu, coloca outro pneu, outro vem com a gasolina, coloca lá o combustível, outro vem e limpa ali o visor, outro às vezes está com alguma peça quebrada, o aerofólio ele quebrado, vai lá, troca, e outro está com a plaquinha, a hora que termina tudo, levanta e vai. Quando ele para, será que ele está querendo que aquele cara da sua equipe perca a corrida? Claro que não. Ele quer que ganhe, mas é necessário para ganhar aquela corrida, aquele pit stop. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Para que a gente continue firme, Deus precisa nos parar, repousar, tranquilizar, consertar, revigorar, para que a gente possa o quê? Continuar. Então eu quero terminar perguntando, o que você precisa hoje? Parar para consertar? Parar para renovar? Ou você já se sente renovado hoje e pode continuar a sua vida? Eu queria terminar lendo uma declaração que eu escrevi baseada no Salmo 23, do verso 1, 2 e 3, que poderia ser a nossa declaração aqui nessa tarde. Slide 11, diz assim: o Senhor é o meu bom pastor. Ele me lembra que preciso parar diariamente em seu colo. Frear minha correria para quê? Repousar e tranquilizar meu coração. Ou seja, Deus ele precisa parar você. Mas não é para parar para te fazer desistir, é parar para renovar, restaurar, consertar. E aí depois, o meu pastor conserta os defeitos da minha vida. É desejo de Deus consertar você. Para que consertar? Ele renova a minha alma para que eu possa continuar no caminho que é estreito, é a vereda, mas é confiável. O único caminho seguro para mim e para você. Você crê assim? Então, pare, conserte. Aí então, você pode continuar. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós te louvamos. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um aqui. Que o Senhor possa nos fazer parar, Senhor, diariamente para ouvir a tua voz. Restaurar, Senhor, consertar aquilo que está quebrado, para que assim a gente possa continuar. Em o nome de Jesus, nós oramos crendo. Missionária Central de Maringá.